This call is now being recorded. Fala pessoal, beleza? Então, a gente está aqui para mais uma aula prática de zootecnia, né, da disciplina da professora Soraya, onde ela passou mais uma atividade, né, sobre de produção de monogástrico versus ruminantes. Então, ela faz a primeira pergunta, né? Qual a razão fisiológica do ponto de vista de gestão para a produção de ruminantes ter prosperado tanto no Brasil? Então, eu vou começar aqui dando o meu parecer, né? Então, do ponto de vista da digestão, o que eu encontro é que os ruminantes ele tem um grande estômago, né? Que ele é subdividido em 4 partes, compartimentos, que é o rumen, retículo, abomaso, né? Dentro do rumen existem bactérias que conseguem digerir a celulose, né? Além das questões climáticas pertencentes ao Brasil, que você consegue produzir animais o tempo inteiro, o ano todo. Eu concordo com isso aí que tu tá falando, Marcos. E eu acho que casa muito essa questão do estômago dos ruminantes com a alimentação que ele encontra aqui no Brasil, na questão do clima também, né? Aqui tem muita pastagem, por isso sai uma carne de qualidade, eles conseguem se adaptar bem, ele tem uma boa digestão de celulose. Eu acho que é isso que leva à prosperação deles aqui no Brasil. Exatamente. Muito bom, Renato. Então, depois dessa reflexão que a gente discutiu um pouco rapidamente, vocês conseguem entender do ponto de vista da fisiologia digestiva dos animais de produção? Pode ter efeito sobre seus hábitos alimentares? Sim. Sim. Eu acho que Pode dizer. Vamos lá, Paloma, sua vez. A maneira em que a produção dos ruminantes, né, ela traz benefício, acaba sendo transformando o alimento não essenciais em produtos de valor econômico, né? Para a gente traz benefício também. E a questão do... eu concordo. E, assim, em questão de fisiologia, como a gente já tinha falado até na primeira questão, né? Então, como isso afeta os hábitos alimentares? Eu falei sobre a qualidade de carne, e nesses aspectos eu acho que tem uma melhora devido à fisiologia digestiva desses animais. O consumo de carne nosso eu acho que melhora. Melhora, sim. A questão também da pastagem, que como você disse, né? Sim, a parte da ambiental, né? E entra nessa questão ambiental, esse sentido de pastagem, que tem muitas discussões relacionadas a isso, porque diz que há muito desmatamento, muita área de pastagem e tal no Brasil. Questões políticas, né? Entre questões políticas, eu concordo com vocês. Também concordo. E acaba também mexendo com a economia, né? Está tudo interligado, porque de qualquer jeito há um investimento maior nessa área, principalmente. Sim, sim. E como a gente já sabe, a pastagem é a principal cultura, a maior cultura aqui do Brasil. A maior Sim, É a maior área plantada de pastagem. Então tem todo um sentido econômico de saber bem como lidar com isso. E a educação também, né? A educação alimentar, como você já tinha dito, dos hábitos alimentares. Tudo isso, a procedência da carne, de onde ela veio, tudo isso entra em questão também. Não é à toa que demanda uma alta área de terra, né? Para que possa ser produzida e alimente os animais com qualidade. E a partir desses pensamentos da gente, vocês conseguem entender a importância da nutrição animal para a formação de profissional de engenheiro agrônomo, assim como nós futuros engenheiros? A gente sabe também que há mais cabeças de gado no Brasil do que gente. Então, só isso aí, só esse aspecto, tem vários outros, mas só isso aí, a gente já tem que ter um conhecimento afinco da nutrição animal, porque a gente tem que saber como lidar com esses animais, né? Porque eles são mais do que humanos, então a gente tem que tratar muito bem deles, e aí eu acho que a gente tem que estar ótimo nesse assunto. Sim, E concordo. Você conhecendo bem que tipo de alimentação você fornece esse animal, acarreta também numa economia e numa maior eficiência, né? Sim, e a questão também de estados diferentes, né? Cada estado vai ter sua
sua Perfeito, pastagem perfeito. diferente, igual nós temos palmas como alimentos para animais, já em outros lugares já oferece outros alimentos. Para a gente isso é essencial, para um agrônomo saber isso. É de grande importância. Também tem aquela questão, né, de você conhecer o capim que você vai plantar, se é bem adaptado à região, a palatabilidade, né, capacidade de aproveitamento do espaço. espaço. E aí já acaba entrando mais na nossa área de agronomia, né? A gente vai ter que entender um pouco do solo aí. Tá, vamos lá. Então, você acha que tipo, a competição por alimentos entre homens e animais de produção, você acha que essa competição influencia sobre as pesquisas desenvolvidas na área de ciências agrárias? Eu acho que influencia muito, pois para evitar esse tipo de competição, tem se buscado alternativas para usar resíduos que não são utilizados para o usufruto humano, ao meu ver, né? Acho um exemplo cabível a substituição de ração à base de milho e soja, por exemplo, por produtos que são produtos, milho e soja, são produtos utilizados por humanos, por resíduos de agroindústria, restos de culturas e outras potencialidades aí. Então, eu acho muito cabível substituir. Aí acaba transformando o que seria jogado fora em algo muito útil. Quando a gente fala assim, resíduo de indústria, a gente pode estar falando de bagaço de cana-de-açúcar, né? Que é biodiesel, né? Isso. Sim. Essa competição é muito grande, né? Principalmente na questão água. E isso acarreta também várias pesquisas desenvolvidas justamente para acabar um pouco, como a Hernandes disse, com esses alimentos que competem com os que a gente come, né? Sim. Vai haver sempre um equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio das pesquisas. Essa questão aí até de aproveitamento que a Hernandes falou, eu vi até que aqui na nossa região, né? O pessoal está aproveitando a manipoeira, né? Para dar para os animais, para os bovinos. E das pesquisas dele, da Embrapa, no caso, se melhora até o pelo e tal, e é importante nutriente para o animal, né? Ótimo, muito bom. E também, assim, em pesquisas que eu fiz, eu pude ver que, por exemplo, para a produção de pastagem para os animais, é exigida uma grande quantidade de terra, como a gente até já falou antigamente. E nesses lugares, nada mais poderia ser plantado, nem outro tipo de cultura. Só aqui a gente já vê o tipo de competição, sabe? Entre o solo para a plantação para alimento para o animal e a plantação para os humanos. Certo, ok. Então, e essa competição tem algum efeito sobre a produção animal e a economia do país, dos países? O que vocês me dizem? Eu acho que Tem sim. efeito, eu acho que tem efeito. Mas eu não sei se seria, em relação à produção animal, eu não sei se seria tão grande. Porque, assim, pois, em relação somente ao animal, porque a gente está fornecendo os nutrientes necessários pelo animal, só que de forma diferente. Estamos diminuindo a competição, no caso. A gente vai fornecer a nutrição deles igual, só que utilizando outros produtos. Agora, economicamente, eu só observo vantagens, então acho que tem grande efeito, porque usar resíduos de agroindústria, por exemplo, faz com que o que seria jogado fora vire capital, porque ele será usado para fins lucrativos. Ao meu ver, eu acho que é isso. É isso, eu também consegui identificar, tipo, um ponto, não poderia dizer que seria negativo, mas que afetaria diretamente a economia, né? A mudança dos hábitos alimentares das pessoas, né? As pessoas, algumas deixando de comer a carne animal, então afetaria diretamente a economia, né? Assim, a Isso competitividade... Pode falar, Paulo. Isso tem a ver também por conta do nosso país, né? O nosso país produz muita pastagem. Quando ela diz em outros países, já entra a questão do concentrado, né? Da alimentação mais em concentrado. E como Hernandes disse, que a gente está competindo com a alimentação, né? Quando usamos soja, milho, quando usamos derivados de alimentos que a gente
possa comer, aí entra essa questão da economia em outros países, porque acaba sendo mais caro para eles do que para nós, né? Eu acredito também que a competitividade entre o homem e o animal, né, ela vai desde o do princípio quando começa a produção animal, né, poder que você abre uma área para colocar a pastagem, não um produto seguro para o homem, sabe? Uhum. Então a Exatamente. competitividade já começa daí. Oi? Certo, ok, Dado. Eu estou concordando com você. Tá, então a gente está vivendo um momento muito difícil, né, nessa pandemia e tipo, e muitas pessoas afirmam que o que nos levou a essa situação foi o consumo de produtos de origem animal, principalmente do método convencional, né, que é um método sem que desmata, que usa defensivos agrícolas, que usam hormônios. Tipo, você concorda com isso é a situação de pandemia tem muito a ver com o consumo de produtos de origem animal? Depende. Eu acho em parte, porque eu acho que teve influência do consumo de carne de modo errôneo, pois não houve uma fiscalização fitossanitária antes e tal. Mas o que foi passado pelos meios jornalísticos é que o consumo de animal levou a uma mutação do vírus que posteriormente infeccionou humanos. Logo, a gente não culpa o consumo de carne, mas sim, eu acho que falta de conhecimento ou de outros fatores como fiscalização. Eu acho que Principalmente fiscalização e cuidado fitossanitário. É a questão da educação alimentar, né? Dos hábitos alimentares. Aí entraria essa questão da fitossanitária. Isso. Certo. Então não é o consumo em si, né? É a forma que é consumida, né? Sim, é buscar a origem, né? No caso, não tem uma fiscalização. Falei errado. A origem, de onde É, procedência. isso, perfeito, perfeito. Pronto, muito obrigado. Muito bom, muito bom. Então, Até- valeu, pessoal. Cleber, você tem mais alguma coisa a falar? Não, só era para complementar, até porque carne é consumida em qualquer lugar do mundo, né? Praticamente. Mas daí você vê aonde surgiu isso e as condições do local aonde surgiu isso. E aí você vê, pelo menos eu consigo ver isso, né? Que realmente entre a questão de cuidados fitossanitários e questões de leis e fiscalização para que possam prevenir esse tipo de abate animal, né? Que acontece nesses lugares. Sim, sim, sim. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Até a gente. próxima semana com mais vídeos, né? Valeu, tchau. Valeu.